Aqui o apóstolo Paulo introduz a base para uma vida de santidade. Aqui Paulo introduz a base para uma vida de santidade. A base é que nós já morremos para o pecado. A base é que já morimos para o pecado. Estamos mortos para o pecado. Estamos muertos para o pecado. Como vamos viver pecando? Como vamos a vivir pecando? Alguém poderia dizer: Paulo, o pecado continua muito vivo no meu coração. Alguém pode dizer: Pablo, o pecado sigue muito vigente em meu coração. Eu continuo com muita vontade de pecar. Eu sigo com muitas ganas de pecar. Como eu estou morto? Como estou morto? Quando é que eu morri para o pecado? Quando foi que morri para o pecado? É o que Paulo explica do verso 3 até o verso 5. É o que explica Pablo no versículos 3 até o 5. O que ele vai dizer é que quando nós nos convertemos, nós morremos para o pecado. O que vai dizer é que quando nos convertimos, nós morimos para o pecado. E nós ressuscitamos para Deus. E nós ressuscitamos para Deus. Mas essa experiência está baseada numa experiência anterior. Pero a experiência está basada em uma experiência anterior. Na verdade, não numa experiência, mas num fato anterior. Em realidade, não uma experiência, mas um hecho anterior. Paulo está dizendo que nós morremos para o pecado quando Cristo morreu na cruz. Está dizendo que nós morimos para o pecado quando Cristo morreu na cruz. E que nós ressuscitamos para Deus quando Cristo ressuscitou dos mortos. E ressuscitamos para Deus quando Cristo ressuscitou de los muertos. Veja como ele diz no verso 3. Veja como ele diz no versículo 3. ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Quando aconteceu isso? Quando passou isso? A nossa morte com Cristo aconteceu quando Cristo morreu no Calvário. Nuestra muerte con Cristo sucedió cuando Cristo murió en el Calvario. Da mesma forma que nós caímos em Adão, Así como nosotros caímos en Adán, nós morremos com Cristo. nosotros morimos con Cristo. Porque assim como Adão era o representante de toda a raça humana, Así como Adán era el representante de toda la raza humana, Cristo é o representante do seu povo. Cristo es el representante de su pueblo. O efeito do que Adão fez nos alcança. El efecto de lo que hizo Adán nos alcanza. E aquilo que Cristo fez também nos alcança. Lo que hizo Cristo también nos alcanza. Da mesma forma que nós herdamos a corrupção e a morte por causa do pecado de Adão, Así como heredamos la muerte por el pecado de Adán, nós herdaremos a vida eterna pela morte de Cristo. heredaremos la vida eterna por la muerte de Cristo. Nós estávamos unidos a Cristo quando ele morreu. Nosotros estábamos unidos a Cristo cuando Él murió. Quando ele foi crucificado no alto do Gólgota, Cuando Él fue crucificado en el alto del Gólgota, havia um ladrão crucificado, havia uma pessoa crucificada à sua direita, había una persona crucificada a su derecha, havia outra pessoa crucificada à sua esquerda, había otra persona crucificada a su izquierda e havia milhões de pessoas crucificadas no y meio. había millones de personas crucificadas en el medio. Nós fomos crucificados com Cristo. Nosotros fuimos crucificados con Cristo. Isso não é alguma coisa que você experimenta, No es algo que uno experimenta, mas é um ato de Deus pero es un acto de Dios. que aconteceu há 2000 anos atrás, Sucedió hace 2000 años atrás, quando Deus incluiu você na morte de Cristo. cuando Dios incluyó a ti en la muerte de Cristo. Nós experimentamos isso pela nossa conversão. Experimentamos eso por medio de nuestra conversión. O batismo simboliza a nossa união com El Cristo. bautismo simboliza nuestra unión con Cristo. Por isso Paulo aqui fala do batismo como sendo a ocasião em que nós morremos com Cristo. Por eso a Pablo habla del bautismo como una ocasión de cuando morimos con Cristo. Quando nós cremos em Cristo, nos arrependemos e cremos no Senhor Jesus, Cuando nos arrepentimos y creemos en el Señor Jesús, nós somos unidos a Cristo pelo Espírito Santo. somos unidos a Cristo por el Espíritu Santo. E o batismo é o símbolo disso. El bautismo es este símbolo. E ele simboliza não somente a nossa morte com Cristo há 2000 anos atrás, No solamente simboliza nuestra muerte con Cristo hace 2000 años atrás, mas também a nossa ressurreição com Ele. pero también nuestra resurrección con Él. Quando Cristo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, Cuando Cristo resucitó de los muertos al tercer día, nós também ressuscitamos com Ele. nosotros también resucitamos con Él. A história de Cristo é a nossa La história, historia de Cristo es nuestra historia, porque Ele é o nosso representante. porque Él es nuestro representante. É o que Paulo diz no verso 4. Es lo que dice Pablo en el versículo 4. Pode ler. Porque somos sepultados juntamente con Él
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.